Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula desse módulo, tá? Aula da qual eu vou falar sobre imagens e fotografia. E na próxima aula, na verdade, hoje, eu já vou ter que emendar nesse conteúdo, talvez não dê tempo. Mas é o seguinte, explicar uma coisa para vocês. Na quinta-feira, vocês sabem que vai estar rolando o feirão do estágio, certo? Então, quinta vai ser lá em Taguatinga, sexta-feira vai ser aqui. E aí, por conta disso, nós, professores, vamos sair daqui e vamos para lá quinta-feira. Logo, se eu não conseguir adiantar o conteúdo com vocês aqui hoje, na quinta vocês não terão conteúdo, não terão aula, não terão nada. Se eu conseguir adiantar o conteúdo, na quinta vocês vão ficar somente com a prova. Porque se eu adiantar o conteúdo, já vai ser a quarta aula quinta-feira. Tá? Né? Precisa não, né? Tá. Então, hoje eu vou passar um conteúdo para vocês e na quinta a gente não tem nada. Certo? E por enquanto é isso. No mais, gente, compareçam no feirão na sexta-feira aqui. A gente vai ficar só para isso aqui, os professores, tá? Inclusive, os professores de Taguatinga vão vir para cá também. Assim como a gente vai daqui na quinta-feira para lá, os de lá vão vir para cá na sexta-feira para isso também, tá? Enfim. Então, sabendo disso, já fiquem espertos e vou mandar a informação lá no grupo para vocês também, tá? Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje que eu vou falar sobre imagens e fotografia, tá? Vamos falar sobre a diferença de arquivos, né? Para quem não sabe, existem duas técnicas muito utilizadas e muito diferentes hoje no mercado, essas que dominam a parte de criação, armazenamento e processamento de imagens, tá? Que são gráficos de bitmap e gráficos vetoriais, tá? Vamos lá. Imagens bitmap. Entendam. Uma imagem no formato bitmap é uma imagem que, quando você der zoom, ela vai pixelar, tá? Ou seja, vai me apresentar aqui, ó, os quadradinhos, detalhezinho, e a gente não consegue distinguir onde exatamente finaliza a imagem, por exemplo, tá? Isso por conta do zoom, certo? Então, os gráficos de bitmap são os tipos mais comuns e são compostos por pixels coloridos. Vocês sabem o que são os pixels? Sim. O que é o pixel? Quadradinho pequeno, excelente. É o quadradinho pequeno, realmente, mas pixel é o menor ponto de imagem que eu tenho no monitor, por exemplo. Tá? Então, eu tenho esses quadrados de diferentes cores, uma vez juntos, formam uma imagem. Então, cada ponto desse que eu tenho no monitor ou na imagem, ele traz uma cor que juntos formam, compõem a imagem em si. Tá? Então, ilustrações bitmap podem ser, por exemplo, fotos de natureza. Essas imagens possuem transição de tons de forma sutil e muitas vezes são compostas por milhões de cores. A dificuldade em trabalhar com os gráficos bitmap é que, ao ampliá-los, ocorre a perda de definição e uma diminuição considerável na qualidade. Então, ao trabalhar com o bitmap, você vai ter que fazer algo que eu chamo de caça aos pixels, coisa que vocês irão fazer aqui durante o módulo. Tá? Vocês vão ver o tanto que é interessante a brincadeira com uma imagem fazendo caça aos pixels, tá? Então, os formatos mais comuns em imagens bitmap são JPG ou JPEG, PNG, TIFF, GIF, BMP, que é o próprio formato bitmap, e por aí vai. Tem outros formatos também, mas esses são os mais comuns, tá? E eu tenho o vetor que, quando você não dá o zoom,
ele, na verdade, quando você dá o zoom, ele não estoura a imagem, que nem o bitmap, ou seja, não fica pixelado ali, você não enxerga os pixels da mesma forma que você enxergaria numa imagem bitmap, tá? Professor, como é que se faz um vetor, né? O que é um vetor, tudo mais. O vetor, os gráficos vetoriais não são construídos por pixels, tá? Embora sejam exibidos na tela do computador como pixels, e talvez por isso ele apresente poucos pixels para a gente. Eles são, na verdade, formados através de expressões matemáticas e as instruções inseridas produzem linhas, curvas e formas preenchidas. Então, imagina aqui comigo o seguinte, a seguinte situação. Quando você vai fazer uma tatuagem, por exemplo, o cara ele vai lá, ele cola o decalque assim em cima, né? O que muita gente chama de molde, mas é decalque o nome. E ele passa a máquina por cima desse traço, dessa linha, até firmar e ficar traçado de fato. O computador, por meio de cálculos, ele faz algo semelhante para traçar e firmar essa imagem como vetor. Então, ele trabalha em linhas e curvas, reforçando o conteúdo uma em cima da outra, até, de fato, ele apresentar uma imagem sólida, tá? Beleza? Então, logotipos de empresas são normalmente e muitas vezes gráficos vetoriais e normalmente trabalhados com quantidade de cores limitadas, tá? Embora possam apresentar gradientes e sombreamento para produzir os mais sofisticados elementos. Então, eles possuem uma enorme qualidade e não estouram conforme você dá zoom, tá? Normalmente, os vetores ficam em arquivos abertos para alguns softwares, e assim costuma-se dizer que os arquivos estão em curvas, tá? Então, muitas vezes vocês vão encontrar o termo, o arquivo está em curva, mas é porque ele está em vetor, isso é um vetorial, tá? Nós temos o formato sugerido pela W3C, que é o SVG, tá? O EPS, que é formado pela Adobe, na verdade abre no Corel também, vocês vão ver que muitas dessas criações vão abrir no Corel e ninguém abre a criação do Corel, que é o CDR, tá? E o AI, que é o Adobe Illustrator, tá? Formado pelo Adobe Illustrator. Cara, essas são as melhores ferramentas para se trabalhar com vetor, seria o Corel, Illustrator e o W3C, né? Mas, assim, suave, vocês vão ver que é suave mexer com isso aqui. Para exemplificar melhor, aqui eu tenho a amostra de um vetor, tá? Identifica aí a curva de um vetor, onde você compreende de fato o traçado da curva, entende que ali onde ela finaliza e onde ela inicia, tá? Já em bitmap é mais difícil de identificar onde ela finaliza de fato numa imagem, tá? Porque tem esses cortes aqui, ó, por exemplo, no desenho, beleza? Então, quanto mais pixels existirem em uma imagem, maior seu peso e seus detalhes. Tá? Então, as imagens são medidas em pixel, como eu já falei, o menor ponto de imagem possível. Então, a qualidade é medida em DPI, ou muitas vezes vocês vão encontrar PPI, tá? Que basicamente as duas significam pixel por polegadas. E quando a imagem é para impressão, o comum é termos imagens com 300 DPI ou 300 PPI. Professor, mas e para a web? Para a web não precisa mais de 100 DPI, tá? Normalmente usa 70, mais precisamente. Então, a resolução é a quantidade de pixels por centímetro ou polegada em uma foto. Significa que, professor, a minha foto é de alta resolução. Significa que eu tenho uma grande quantidade de pixels dentro de 1 centímetro ou de 1 polegada nessa imagem, tá? Então, quanto maior a resolução da foto, mais pixels ela tem em 1 centímetro. Vamos lá. Vocês sabem me dizer a diferença de imagem para fotografia? Como é que é? Eu não ouvi. Mas fotografia, uma foto, imagem é uma que é
Muito bom, muito bom. Vamos lá. Imagem é um termo que provém do latim imago, tá? E pode ser definido como uma representação visual de alguma coisa, seja ela real ou não, tá? Então entra de fato no que ele falou ali, alguma coisa criada e tudo mais. Então, como por exemplo, uma pintura. Fala, Bruno. Rapidão aqui, velho. É Vai 10 lá. segundos, é 10 segundos. Vai lá. Você é brabo. Bravo. Tá filmando. Deixa eu aparecer aqui. Não, pode. Vou Eita, virar pra cá. Deus. Só levanta aí. Só minha barriga. Galera, me diga o seguinte: quem vai vir para as vagas de estágio? Quem vai vir para o feirão da vaga de estágio? Ninguém? Quinta, sexta. Aqui é sexta, né? Aqui é sexta-feira aqui. Aqui em Brasília é sexta-feira. Tá. Galera, se não tiver identidade, se não tiver CPF, se não tiver seu endereço, se não tiver a sua matrícula escolar. Matrícula é da escola. É da escola, não é daqui, não, tá? não. Vai na escola e pega. Você vai para a escola amanhã, não vai? Vocês estão de férias? É só vocês podem ir na secretaria só pedir. Secretaria funciona. Secretaria funciona. Pois é, galera. Galera, entendam, é opcional. Aí depois fica, ai, que não consigo estar já. Aí é cada um com cada um. Beleza? Hoje mesmo ali já saiu, a menina estava na sala, acabou de ver lá. Já saiu com a entrevista dela marcada, já saiu com o currículo pronto, então a gente já está fazendo esse encaminhamento. O que não dá para fazer é para o cara que não tem documento nenhum e os caras ali sem RG, velho. Vai fazer o quê, você, esse indigente? Sem RG, velho. Tem que ter RG. Beleza? Só um recado para vocês. Pode ir, Matheus. Valeu. Tô Tá. passando na sala avisando agora. Tem que ter RG. É isso aí. Então, gente, uma pintura, um desenho, um esboço, esses são imagens, tá? Professor, será que teria como eu assistir a essa aula gravada? Porque agora eu estou no trabalho e não estou conseguindo prestar atenção na aula. Então, Yasmin, difícil, viu? Difícil, viu? Difícil. Você pode tentar solicitar com a coordenação no telefone do ensino, tá? Uma imagem também pode ser definida como a luz produzida e projetada na tela da televisão ou um monitor de computador, por exemplo, tá? Ou até mesmo na tela da sua câmera do seu celular. Beleza? Então, vamos lá. Entendam o seguinte, vocês com certeza já estudaram conjuntos em matemática, tudo mais. Vocês lembram disso aqui, de conjuntos? Universo de conjuntos? Não lembro. Tá, você lembra, né? É o seguinte, dentro de imagem é um universo, tá? Dentro desse universo eu tenho os conjuntos de reflexo, pintura, desenho e fotografia. Todos esses podem ser representados como uma imagem. Beleza? Então, o esquema de conjuntos ao lado é uma figura que demonstra que nem toda imagem é uma fotografia, mas que toda fotografia é uma imagem. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Porque agora eu vou bugar a mente de vocês. Então, toda fotografia é uma imagem, mas nem toda imagem é uma fotografia. Esse é o princípio básico. Vamos começar assim. Então, vamos lá. Fotografia é uma imagem produzida através de uma câmera fotográfica. Ponto. Ou seja, fotografia é a foto, tá? Que nem foi dito ali, tranquilo. Então, qualquer imagem gerada por qualquer câmera, seja a mais básica, a câmera obscura ou a câmera mais avançada, tanto captada digitalmente quanto em filme, esse pode ser chamado de fotografia. Beleza. Professor, como que são feitas as fotografias? Como funciona uma câmera? O que acontece dentro da mesma?
e tudo mais. Então, objetos reais à nossa volta refletem luz, certo? Então, quando fotografamos, esta luz é captada pelo sensor da câmera e gera uma fotografia. Tanto que, gente, no escuro, no breu ali, vocês enxergam o quê? Nada, porque é excelente, ou seja, nada. Tá? Porque tudo que nós enxergamos é fruto do reflexo, tá? Tudo que nós enxergamos é fruto do reflexo. Se vocês estiverem no escuro, se estivéssemos todos no escuro aqui nesse momento, nada ligado para refletir, ninguém ia enxergar nada. O que a gente enxerga é o reflexo. Certo? Me dizem uma coisa, quando você se olha no espelho, não fica tudo trocado, assim, invertido? No espelho que você movimenta sua mão esquerda, parece que está movimentando sua mão direita e tudo mais? Pois é, a câmera aqui, ela faz essa mesma inversão. Mas para quê? Porque a visão que ela tem da gente é como se ela estivesse olhando no espelho. Tá? Tudo invertido. Logo, a luz que ela capta por essas lentes, tá? Essas lentes, elas captam o reflexo, por isso que se tira o foto com flash, que é para você produzir o reflexo, tá? Ao chegar nessas lentes, esse conjunto de lentes, eles fazem a inversão dessa imagem, ou dessa luz, desse reflexo. Para quê? Para que a gente consiga enxergar a imagem corretamente no sensor. Tá? Porque originalmente a imagem projetada no sensor é essa aqui. É o contrário. Tá? Mas com essa inversão de luz, ao chegar no sensor, é feito assim, na verdade já chega no sensor invertido, então a gente consegue ver a imagem na direção correta. Tem um vídeo muito bacana que representa isso aqui pra gente, quer ver? Vamos lá. Vocês querem saber como realmente funciona uma câmera? A gente tem que voltar no tempo para entender como surgiu essa tecnologia. O nome câmara é sinônimo de caixa, quarto, e o princípio do seu funcionamento é o mesmo até hoje. Inclusive poderia se chamar caixa de filmagem, que não mudaria nada o sentido. Por volta de 1800, o pessoal pegou uma caixa e fez um furo. Eles repararam que a luz batia no objeto, entrava pelo buraco e projetava o mesmo objeto de cabeça para baixo na face oposta do buraco, dentro da caixa. Colocaram na frente do buraco uma lente para organizar melhor esses raios de luz. Depois inventaram um papel sensível à luz e colocaram dentro da caixa e conseguiram registrar tal imagem. Pum! Nasceu a câmera fotográfica. Tava bem bacana já, mas aí os caras pegaram esse papel sensível à luz e enrolaram e criaram um sistema para puxar o papel para dentro da câmera para ser exposto à luz e ser puxado para fora, dando lugar para outro pedaço de papel ser exposto. Pum! Inventada a câmera de filmagem. Com o tempo evoluímos dessa caixa com papel higiênico para isso aqui, ó. E hoje em dia, para isso aqui. Mas na verdade, para ser mais justo, mais fiel com a evolução, hoje a gente está mais nesse estágio aqui, ó. Antes da gente botar a mão em uma dessas aqui, a gente tem que entender os pilares de uma câmera de filmagem. E a gente vai entender nessa caixa aqui, porque o princípio de funcionamento de todas essas caixas de filmagem que eu mostrei aqui é exatamente o mesmo até hoje. Os pilares são 3, diafragma, obturador e ISO. Diafragma é o tamanho do buraco, obturador é o tempo que o papel higiênico fica exposto à luz, e ISO é a capacidade do papel de registrar a luz.
Eu vou dividir os próximos 3 episódios nesses 3 pilares. Então, próximo vídeo será só sobre... Vocês podem seguir depois vendo esses vídeos desse camarada aí, que é muito interessante, inclusive. Tá? Para vocês entenderem um princípio básico, é assim que funciona uma câmera, como eu falei para vocês. E a ideia aqui é falar, de fato, sobre imagens e fotografias, né? Professor, mas quando que fotografias deixam de ser fotografias e passam a ser apenas imagem? Então, esse é um assunto que vai bugar a cabeça de vocês e é um tanto delicado. Então, imaginem comigo a seguinte situação. Nós temos hoje pessoas a favor do governo Lula e pessoas a favor do governo Bolsonaro, correto? Cada um com as suas ideias, cada um com as suas ideologias. Então, aqui, quando eu começar a falar para vocês, vocês pensem nessa analogia. Eu tenho pessoas que pensam de uma forma e pessoas que pensam de outra forma. Por exemplo, há quem diz que isso aqui é só uma imagem. Por quê? Porque não parece real, não é real nem nada do tipo. Mas, na verdade, isso aqui é uma fotografia. Eu que tirei essa foto aqui no Lago Paranoá. Deve ser mesmo, né? Enfim. O Leandro está tentando ver a imagem. Olha lá. Não está enxergando nada, né? É. Então, vamos lá. Então, lembra da analogia que eu falei? Tem o pessoal que pensa assim, que pensa PT, né? O PT e o Bolsonaro, certo? Esses são a corrente purista e a corrente visual, tá? Eu só usei os dois ali para vocês entenderem que são pessoas que pensam de forma diferente. Então, tudo bem. Para os puristas, o limite entre fotografia e imagem é muito claro. Eles pensam o seguinte: se a fotografia passou por qualquer processo de pós-processamento que a tenha modificado, nem que sejam filtros simples do Instagram, essa já não é mais uma fotografia, tá? Ela é somente uma imagem agora. Porque ela passou por um pós-processamento, houve uma mudança na imagem. Se houve qualquer mudança na imagem, ela passa a ser imagem somente e não mais fotografia. Tá? Então, ó, a pergunta é simples: passou por pós-processamento? Se não, ela ainda é uma fotografia. Ou seja, a fotografia passou por pós-processamento, não passou, ainda é fotografia. Tá? Se passou por pós-processamento, agora ela é uma imagem. Beleza? Tá. Já a galera da corrente visual pensa diferente. Para os que seguem a corrente visual, o pós-processamento não importa. O que realmente importa é se a imagem final mostra algo que é real ou que poderia ser real. E a diferença entre fotografia e imagem, então, fica restrita à resposta da seguinte pergunta: essa imagem aparenta ser real, mostrando algo que meus olhos conseguem ver na vida real? Se sim, então ela é uma fotografia. Se não, ela é apenas uma imagem. Tá? Ah, professor, então você está dizendo que um filtro simples do Instagram, que ainda parece ser real, essa galera com esse pensamento considera a fotografia? Sim, eles consideram uma fotografia ainda. Tá? Agora, já não parece mais ser real, essa é uma imagem. Isso, essa é uma imagem. Inclusive, na atividade de vocês, eu quero que vocês façam uma fotografia na corrente purista e uma imagem na corrente purista, tá? E uma fotografia e uma imagem na corrente visual também, tá? Então, entendam. O que é uma fotografia na corrente purista? Fotografia é aquela, se tirou a foto do jeito que saiu ali, é ela. Pode ser do que for. Professor, e essas fotos? A gente pode pegar na internet? Não, eu quero fotos autorais de vocês. Tá? Precisa ser de vocês. Cara, vocês podem tirar foto da planta, do bicho, do que vocês quiserem. Pode ser, perfeito. Tá?
Eu quero uma imagem na corrente purista. O que seria a imagem? A foto com o mínimo de mudança possível, mas se houve alguma mudança, já é, na verdade, imagem, perdão, na corrente purista. Passou por alguma mudança, beleza, já passa a ser imagem na corrente purista, mudança simples, tá? E aí eu quero uma fotografia na corrente visual, que pode ser, assim, adicionado um filtro, algo bem simples, algo que ainda pareça real, tá? Mas com modificação. E a imagem que já é algo que realmente não parece nada real. Beleza? Tranquilo isso aqui, né? Compreenderam? Suave. Vamos lá. Antes de continuar, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar o código da chamada em um momento aleatório da aula? Pois é. Vou mostrar o código da chamada agora, mas não terminou a aula, tá? Só para vocês saberem. O código da chamada de hoje é esse aqui. Vou dar alguns segundos aí para vocês anotarem. HPU1FD. HPU1FD. Foi? Pegaram? Liberei a chamada assim. A chamada não está na aula 2, vai estar lá em cima, no mesmo lugar que estava antes. Ela não sai dos avisos, tá? Não sai do geral. Ela fica no geral, aqui em cima, ó. Ela fica material extras e avisos aqui em cima, ó. Vai estar aqui. Na atividade, a atividade eu vou liberar, Nicole. Hã? Não tem nada depois do D. Acabou no D. Beleza, então vamos lá. Vocês já sabem como é que é a atividade. Tá? Então, crie slides na apresentação Google mostrando fotos autorais tiradas por você. Ah, não é só uma? Não é só uma. É uma imagem na corrente purista, uma imagem na corrente visual, uma foto na corrente purista e uma foto na corrente visual. Beleza? Ah, deve ser mesmo, Matheus. Pode ser a mesma imagem que você? Pode. Se você conseguir fazer as 4 com uma só, pode. Bacana. É para mexer? Não. Não é saber. Vocês vão pegar no meu Instagram, bicho. Não acredito. O Redu não sabe? Mas você quer pegar no Instagram? Mas eu não tenho vocês no meu Instagram. Então, por isso não vai seguir, não vai bloquear. O meu Instagram é privado. Não tem problema, a nova organização deixa eu ver a foto de perfil. Isso. Vou tirar a foto do perfil. Mas a minha foto de perfil já está editada. Então, melhor Já facilita o nosso trabalho. já ajuda. Já dá uma ajudada. Tô aqui pensando, talvez dê tempo de eu já passar outro conteúdo para vocês. Não, olha aqui. Espera aí que eu vou fazer a chamada aqui. Olha aqui. Sorri. Depois eu deixo você tirar a foto. Meu Instagram é esse aqui, ó.
Meu Instagram é esse aqui, ó. Mandei lá para todo mundo meu Instagram, ó. Vocês não viram, já era. Gente, 16 e 12. Acho que não tem problema eu deixar vocês aqui uma meia hora depois das 5, não. É de boa, né? Deixa eu ver se realmente tem muita coisa, que eu não lembro direito como é que é a aula 3. Mas a aula 3 a gente vai falar de tipografia, né? Deixa eu postar a atividade para vocês. É para passar ou não é para passar, Juan? Não é para passar. Tá, beleza. Não vou passar, não. Finalização dessa gravação aqui. Tchau, obrigado por ter sido gravado.